Uma data especial para o Nadnaravno. Hoje, Romildo Bolzan Júnior, homem que escreveu seu nome na história do Grêmio do futebol gaúcho, concede ao canal uma entrevista exclusiva. Mas aí você deve se perguntar, o que o canal tem a ver com futebol? Bom, antes de responder, é importante saber se você é um Nadna, se gosta do conteúdo do canal e concorda com o que a gente pensa e a nossa forma de agir. Então, se ainda existe a dúvida, olha aqui embaixo nas descrições. Tem uma definição completa, resumida, do que é ser Nadna. Leia e tire você as suas conclusões. Nadnaravno estuda e trilha os caminhos das sobrenaturais atitudes de alguns seres humanos. O olhar para o negativo, a crítica pela crítica, a memória seletiva, atenção especial ao tijolo quebrado em detrimento da parede construída. Romildo Bolzan Júnior, ex-presidente do Grêmio, assumiu o tricolor numa fase horrorosa. 15 anos sem nenhum título fora do Rio Grande do Sul e, dentro do cenário regional, assistia sem reação o predomínio absoluto do rival. Fora de campo, dívidas absurdas. Romildo veio indicado por Fábio Koff, porque confiou a ele a sequência de um trabalho que visava principalmente salvar a instituição Grêmio da falência, pois com o caixa estourado, uma dívida astronômica, ainda se via diante de um contrato da construção de uma nova arena em termos que o clube não teria como cumprir. Bolzan chegou avisando: eu venho para pagar títulos, não para ganhar títulos. Nesse quesito, ele cumpriu o prometido, saneou as dívidas do tricolor. Mas dentro das quatro linhas, a surpresa: formou dupla com Renato Portaluppi e conquistou Copa do Brasil em 16, Libertadores em 17, Recopa Sul-Americana em 18, e o torcedor também pôde comemorar a volta das conquistas no gauchão. No último ano do seu mandato, veio a pior fase, no ano que deveria ser o ápice de uma administração bem-sucedida, pois o clube mais encorpado financeiramente contratou jogadores de nome, verdadeiras grifes, que quando chegaram aqui foram recebidos como heróis pelos torcedores. Exemplos: Rafinha e Douglas Costa, só para não citar outros. Pois bem, não deu liga. E esses atletas ofereceram aquém do que se esperava dele. Mas não há como prever o fracasso, pois jogador não vem com certificado de garantia. E o Grêmio foi rebaixado. Mas antes de sairmos para um encontro com Romildo Bolzan, abro um parênteses para contar uma história que li, lá na década de 1980, no livro Até Aqui Tudo Bem, de autoria de Hélio Lima Duarte. Hélio era igual a mim, foi um profissional de turismo no Rio de Janeiro e fazia roteiros levando turistas brasileiros pelo mundo todo. E estava prestes a começar uma longa viagem, uma volta ao mundo, inspirada no best-seller de Júlio Verne, Volta ao Mundo em 80 Dias. O grupo seria aquele tamanho ideal para esse tipo de roteiro, 24 pessoas. Sendo 22 do Rio de Janeiro, mais um casal vindo do Nordeste. Nas vésperas da viagem, Hélio recepcionou o casal, que ficaria hospedado no Otton Palace do Rio. Pois bem, no trajeto entre o galeão ao hotel, Hélio transmitiu todas as instruções, a que horas passaria no dia seguinte, como seria o embarque, falou sobre a viagem.
Agora o casal chamava atenção, porque a senhora era aquela senhora fina, elegante, mas além de educada, era extrovertida. Ela conseguia colocar as palavras sempre na medida certa. Já o seu marido, um homem de idade avançada, bem mais velho que ela, alto, e aquele porte de marechais do século XX, imponente, pouco falava, só observava. Ela era a sua porta-voz. E a senhora fez um único pedido, que se fosse possível, que eles sentassem durante o percurso, durante a viagem, nos bancos da frente, aqueles que ficam à direita do motorista. Hélio não viu o porquê de não satisfazer a senhora, até mesmo pela idade do casal. Seria melhor que eles sentassem à frente. Prometeu e cumpriu. No dia seguinte, o embarque transcorreu normalmente. A aeronave saiu pontualmente, algo raro, do Rio de Janeiro para Lisboa. Claro, quem viaja pelo mundo sendo responsável por um grupo sente aquele frio na barriga igual a um ator quando vai estrear uma peça, quando vai pisar a primeira vez no palco com aquele espetáculo. É o medo do que irá enfrentar. E se por acaso um profissional do turismo ou um ator não sentir aquele friozinho na barriga, ele tem que mudar de profissão. Hélio sabia. Hélio sabia das dificuldades, e olha, eu estou falando de uma outra realidade, os mais novos não irão entender. Não existia esse suporte técnico, não tinha celulares, não tinha internet, não tinha contatos com representantes lá fora. Não. Era tudo nas costas do responsável. E olha, complicações inimagináveis. Hoje, na época era uma rotina. Por exemplo, na Europa, não existia o mercado comum europeu. As fronteiras eram muito mais rígidas. E outra, cada país tinha sua moeda. Portugal, o escudo, Espanha, a peseta, França, o franco francês, Inglaterra, a libra esterlina, a Bélgica, o franco belga, a Holanda, o duque, a Itália, a lira e assim por diante. Tinha também o problema dos paraísos fiscais, o quanto levar de dinheiro, o quanto fazer de câmbio, porque se alguém fosse pego uma quantia acima do permitido entrando numa Luxemburgo, por exemplo, poderia ser preso por tráfico de divisas. Fora isso, tinha as questões de fuso horário. Era uma viagem rodoviária, ferroviária, tinha conexões aéreas, de trem, uma viagem linda. Mas tudo tinha que transcorrer bem, porque se a maionese desandasse, seria problema. E outra questão, o clima. Tinham muitas atrações que dependiam do sol, e nem sempre ele aparecia. Só que desde o embarque, o Hélio começou a perceber que estava numa viagem iluminada. As coisas iam dando certo. Aí quando estavam em Lisboa, quando iam partir para o primeiro trecho de ônibus, o casal acomodado ali na frente, como havia solicitado, Hélio chegou todo solícito e perguntou ao senhor: e aí, está tudo dentro do contexto? Ele simplesmente falou: até aqui tudo bem. Ótimo. Viagem prosseguiu, mas era impressionante. Nas fronteiras, os fiscais mais simpáticos ali estavam. Tudo transcorria normalmente. O sol estava presente quando era necessário. E parecia que se retirava quando não faria falta. Olha, um exemplo, só um exemplo. Ali mesmo em Portugal, o passeio incluía descer a Estoril, quer dizer, sair de Lisboa e ir à praia do Estoril, onde teria o cassino, onde seria o litoral português. Quer dizer, a presença do sol seria fundamental. Lá estava ele. Mas tinha um passeio a Sintra, uma região serrana, onde tem grandes, lindos castelos, uma vegetação maravilhosa. E o sol assim não se faz tão necessário. Até seria bom um pouquinho de neblina, criando aquele ambiente lúdico. Lá estava a névoa na quantia certa. Tudo maravilha. Chegando na Espanha, Madrid, aquela cidade incrível, passeios lindos, tudo funcionando. Também tinha aquele problema de chegar, determinado museu está fechado. De repente o pessoal gosta de futebol, queria assistir um jogo do Real ou do Atlético. Poxa, não deu certo, não tinha calendário. Não, tudo correndo bem. Vai a Toledo, vi aquelas igrejas maravilhosas. E em meio àquele passeio nas igrejas, todas as explicações, porque Toledo talvez seja no mundo a cidade que tem o maior número de igrejas de religiões diferentes.
Ele chegou para o cidadão e perguntou: e aí, está gostando? O cidadão respondeu: até aqui tudo bem. E assim a viagem continuou. A viagem dos sonhos de qualquer responsável em conduzir um grupo por vários países. Primeira semana, segunda semana, e a mesma pergunta: está gostando? A resposta, como se fosse uma gravação: até aqui tudo bem. Para completar, essas viagens dependem, assim, do grupo fechar. Imagine ficar vários dias viajando, numa tensão, numa correria, porque no início é empolgação, depois vai cansando, interesses são diferentes, alguém quer ficar no comércio, outro quer visitar um museu, outro quer isso, outro quer aquilo, e não pode, existe um roteiro a ser seguido, pois bem, aquele grupo fechou como se fosse uma família. E o grande elo de união foi a esposa do Senhor. Ela era incrível. Tudo ela concordava, tudo ela incentivava. Os opcionais que são do interesse do guia, do responsável, eles compravam tudo. Olha, espetacular. E o cidadão, quando consultado, até aqui tudo bem. Resumindo, a viagem transcorreu como música, mas uma música de uma sinfônica afinada. Quando voltou ao Rio de Janeiro e aterrissou no Galeão, ele não acreditava. Sem dúvida alguma, fora a melhor viagem de sua vida e dificilmente teria a sorte de realizar outra igual. Aí o grupo se despedindo no aeroporto, o pessoal do Rio de Janeiro já combinando se encontrar na semana seguinte para mostrar as fotos, aquela coisa toda. E o cidadão parado. A esposa dele se despediu de todos, ele ali quieto. Aí ela veio até Hélio e ela explicou para os dois: olha, como os senhores vão hospedar no Otton para amanhã seguir a viagem para o Nordeste, então, por favor, enquanto eu despacho aqui as suas bagagens, sem me esquecer, ele dedicou o desembarque para cuidar da documentação e das bagagens do casal. Por alguma razão ele achava que ele devia isso, e como era um casal de maior idade, compraram algumas coisas acima, ele cuidou de todos os trâmites. Colocou tudo no carrinho e disse: agora, por favor, vou me despedir do restante do pessoal, é só seguir por aqui, sair naquela porta e aguardar que o carro do transfer já vai chegar, embarcar os senhores e suas malas, e logo em seguida chegarei eu. O casal seguiu. Quando o casal chegou, assim, numa calçada que tinha logo na saída da porta, lógico, Galeão lotado, não estou falando do Galeão de hoje, esse aeroporto moderno gigantesco, não, era bem mais modesto. E o trânsito estava parado, tal de embarca, desembarca. O carro da companhia, já dá para perceber assim, já na curva, inclusive mandaram um micro-ônibus para receber o casal. Eles estavam ali esperando. Aí ele chegou todo feliz. Quando ficou ao lado do senhor, o senhor olhou para ele e disse: que desorganização é essa? Como, senhor? Nós estamos aqui há mais de 5 minutos aguardando esse carro. Isso é inaceitável. Eu nunca mais viajo por essa companhia. Pois é. Até aqui tudo bem. E esse texto, esse conto, essa história maravilhosa, ela vem a calhar com a história de Romildo Bolzan Júnior no Grêmio. É a opinião minha, pessoal, é a opinião do canal. Aceitamos e respeitamos quem discorde. Mas pedimos, assista agora a entrevista e no final tire suas conclusões. Pois, conforme já comentei, somos Nadinas. E o Nadina, ele encontra suas respostas sem se limitar a fazer perguntas, aprendendo com as experiências de gente igual a gente. É de conhecimento público e nós aceitamos como um mal necessário para a longevidade e popularidade do futebol. A engrenagem é movida a paixões, e quando a razão não é a protagonista, bom senso, justiça, injustiça são conceitos que podem ser regidos de acordo com o a quem interessar possa. Nadina Aravino se outorga o direito de não entender a atitude de um grupo limitado de gremistas, mas sem entrar no mérito certo ou errado. Alguns parecem pertencer à turma dos hards. Os mais novos não conheceram o desenho Lipe e o Leão. Tinha a hiena. Enquanto o leão era todo otimista, a hiena vinha ao seu lado dizendo: ó dor, ó vida, tá tudo errado, não vai dar certo. Sem falar daqueles que,
pedindo licença para parafrasear o grande Nelson Rodrigues, parecem carregar no peito o complexo de vira-lata. Longe de nós a intenção de julgar. Queremos apenas colocar em prática ensinamentos recebidos de um grande homem. Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e a Romildo Bolzan Júnior o que é de Romildo Bolzan Júnior.